Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? abaixo. Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Sei que você pode esquecer ou não ter anotado a nossa chave do Pix. A chave do Pix do nosso canal, a chave do Pix é evandoadventistas@gmail.com. Não esqueça, a chave do nosso Pix é evandoadventistas@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E, lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Seja muito bem-vindo ao canal. Este é o nosso estudo adicional da lição da Escola Sabatina. Um material pensado especialmente para apoiar professores, líderes e estudantes atentos da palavra. Eu sou o professor Alan Robson e hoje vamos encerrar a semana 4, Unidade por meio da humildade, aprofundando os conceitos centrais apresentados por Paulo em Filipenses 2. Antes de mergulharmos neste estudo mais denso, eu convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que a unidade, Senhor, ela não nasce do esforço humano, como estudamos durante essa semana, mas da atuação do Teu Espírito. Por isso, Pai, nós te pedimos, continua essa obra, ilumina a nossa mente enquanto estudamos verdades profundas sobre humildade, amor, comunhão. Que esse estudo fortaleça professores, líderes e toda a igreja, Senhor. Assim como te pedimos também que o Senhor fortaleça os irmãos que estão nos acompanhando aqui no canal, que a partir desse estudo nós possamos também ter a nossa fé, a nossa confiança e o nosso conhecimento da Tua Palavra aprofundados e bem alicerçados. Em nome de Jesus, amém. Vamos pela última vez essa semana relembrar, por meio da música de memorização, o verso que guiou toda esta semana de estudo, Filipenses 2, verso 2. Complete a minha alegria
pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2. Filipenses 2, versos 1 ao 4, inicia uma sessão na qual Paulo aborda o exemplo de humildade de Cristo como modelo para a vida cristã. Cristo é o supremo modelo de submissão a Deus, de amor e de união com Ele. Durante seu ministério terrestre, Cristo desenvolveu uma profunda comunhão com o Pai e enfatizou repetidamente a unidade entre eles. Da mesma forma, Jesus também destacou sua unidade com o Espírito Santo. Os membros da Trindade, eu não me sinto à vontade usando esse termo, eu prefiro o termo divindade. Os membros da Trindade existem eternamente em um relacionamento harmonioso e amoroso, oferecendo um modelo para a unidade e o amor que deve definir os relacionamentos entre os crentes. Paulo enfatizou esse tema não apenas em Filipenses, mas também em outras cartas. Por exemplo, no início de 1 Coríntios, ele escreveu: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. A lição dessa semana enfatiza 3 temas principais. O primeiro, viver em unidade e demonstrar amor uns pelos outros são responsabilidades fundamentais do cristão e é o comportamento esperado de todo seguidor de Cristo. O segundo ponto, como cristãos, somos chamados a cultivar uma maneira de pensar semelhante à de Cristo. Paulo evidencia o que envolve essa mentalidade cristocêntrica. E o terceiro ponto, a nossa mente finita é incapaz de compreender plenamente a magnanimidade infinita de Cristo ao se tornar homem. Essa compaixão é um mistério insondável. Temos a seguinte experiência na ilustração de hoje. Por motivos de segurança, alpinistas se amarram uns aos outros com cordas ao escalar uma montanha. Assim, se um deles escorregar e cair, não cairá para a morte. Será sustentado pelos outros até que consiga firmar novamente os pés. A igreja deveria ser assim. Quando um membro escorrega e cai, os outros deveriam sustentá-lo até que recupere o equilíbrio. Todos nós estamos ligados pela corda do Espírito Santo. O primeiro tema, portanto, no qual iremos nos aprofundar, é no tema da unidade e amor. Em Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 4, Paulo deu a entender que a ambição egoísta era uma das principais causas da desunião dentro da igreja. Ele afirmou: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Isso está em Filipenses capítulo 2, verso 3. As palavras interesse pessoal e vaidade traduzem, respectivamente, os substantivos gregos eritéia e kenodóxia, ambos raros no Novo Testamento. O primeiro aparece 7 vezes, quase exclusivamente nas cartas de Paulo. O segundo ocorreu apenas nessa passagem. Curiosamente, o termo eritéia não aparece na Septuaginta, a versão em grego do Antigo Testamento, e kenodóxia ocorre apenas 3 vezes, mas em livros não canônicos. Assim, parece que o uso dessas palavras por Paulo em Filipenses 2:3 não se baseou na versão grega do Antigo Testamento. Por outro lado, ambos os termos aparecem em listas antigas de vícios nos escritos de filósofos para criticar a rivalidade. Não por acaso, eritéia aparece nas listas de pecados registrados em 2 Coríntios 12, verso 20 e Gálatas 5, 20.
É evidente que Paulo utilizou essas palavras para identificar comportamentos que os cristãos devem evitar. Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 4, mostra que, para que a unidade se tornasse uma realidade na igreja, não era suficiente apenas evitar a rivalidade e o egoísmo que minavam a harmonia, mas era necessário praticar as virtudes cristãs essenciais para promover um senso de comunhão. Uma atmosfera harmoniosa é caracterizada por consolo, conforto, amor, comunhão, afeto e misericórdia. Em um ambiente assim, as pessoas têm o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e são unidas de alma e mente. Filipenses 2:2. No entanto, Paulo não estava defendendo a uniformidade, mas a unidade por meio da diversidade. Ao condenar a ambição egoísta e a vaidade, ele apresentou a atitude oposta, a humildade. Essa atitude é explicada na sentença seguinte, quando ele diz: considerando os outros superiores a si mesmos, no verso 3. Esse pensamento é tão importante que Paulo o repetiu com outras palavras no verso seguinte, quando disse: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:4. Paulo não pediu que seu público abandonasse os próprios interesses, mas que considerasse os interesses dos outros com atenção profunda e não com indiferença. Jesus é o nosso supremo exemplo nesse aspecto. Assim, Paulo aconselhou seu público a desenvolver uma mentalidade semelhante à de Cristo. O próximo tema, trabalhado pelo autor da lição, no qual vamos nos aprofundar, uma mentalidade semelhante à de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 8, apresenta termos derivados da raiz grega phren ou from. Essa raiz era empregada para enfatizar o uso da faculdade de pensar com planejamento cuidadoso. Nesse contexto de Filipenses 2, verso 2, Paulo exorta seu público a pensar a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos em espírito e pensando uma só coisa. Essa sincronia só era possível se, com humildade de pensamento, cada pessoa considerasse os outros superiores a si mesma. O ponto culminante dessa linha de raciocínio é alcançado na declaração seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, em Filipenses 2:5. Paulo pede que os filipenses desenvolvam uma maneira de pensar semelhante à de Cristo, porque somente essa forma de pensar poderia conduzir a um modo de agir semelhante ao de Cristo. Os estudiosos debatem se o termo este, em Filipenses 2, verso 5, este sentimento, se refere à humildade mencionada em Filipenses 2, versos 1 ao 4, ou à mansidão de Jesus, demonstrada por sua atitude, retratada em Filipenses 2, versos 6 ao 8. Em ambos os casos, Jesus permanece como o padrão a ser imitado. Como afirmou Tom Wright, todos devem estar focados em algo que não seja a si mesmos. E esse algo é o próprio Jesus Cristo, o Rei, o Senhor e as boas novas que vieram para conquistar o mundo em seu nome. Como cristãos, somos chamados a cultivar uma maneira de pensar e agir semelhante à de Cristo. Paulo argumenta que Jesus estava plenamente consciente de quem ele era e, mesmo assim, voluntariamente esvaziou-se e humilhou-se. Paulo explicou que, primeiro, Jesus esvaziou-se assumindo a forma de servo, ou seja, tornando-se semelhante aos seres humanos. Paulo explicou ainda que Jesus humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, em Filipenses 2:8. Em resumo, Jesus tornou-se servo e se sacrificou pela salvação dos outros em obediência à vontade de Deus.
Aqueles que possuem uma mentalidade semelhante à de Cristo estão dispostos a fazer o mesmo. O terceiro ponto que a lição destaca dessa semana, no qual vamos nos aprofundar agora, vamos falar sobre um mistério insondável. Em 1 Timóteo 3,16, Paulo apresentou um resumo da missão de Jesus. Sua encarnação, morte, ressurreição, ascensão e até uma alusão à proclamação do Evangelho aos gentios e à conversão de alguns deles foram retratadas com uma impressionante economia de palavras. Tanto o ministério terreno de Jesus quanto seus resultados são mostrados como o conteúdo do mistério da piedade. O termo em grego mysterion ocorre 28 vezes no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, que aparece 21 vezes. Quase sempre esse termo carrega um peso cristológico significativo nos escritos de Paulo. Por exemplo, em Romanos 16:25, Paulo vincula o mistério à mensagem do Evangelho. Do mesmo modo, em Efésios 3, versos 2 ao 13, ele fala repetidamente do mistério no contexto de seu ministério aos gentios. Paulo observa que o mistério foi revelado a ele por revelação, por meio da qual ele pôde ter melhor compreensão do mistério de Cristo. Vários estudiosos concordam que a expressão "o mistério de Cristo" pode ser entendida como o mistério que é Cristo. Paulo desenvolve essa ideia de forma mais extensa em Colossenses. Ele fala de um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Além disso, refere-se a este mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, em Colossenses 1, verso 27. Em Efésios, capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo menciona sua missão de proclamar o mistério do Evangelho, ou o mistério que é o Evangelho. Em Romanos capítulo 11, verso 25, o mistério tem a ver com o fato de que o Evangelho alcançaria os gentios. Mais adiante, Paulo sugere que a graça de Deus é um mistério insondável, em Romanos 11, verso 33. De fato é. Jesus esteve disposto a suportar a cruz, desprezando a vergonha. Como Paulo expressa em Filipenses capítulo 2, verso 8, Jesus humilhou-se até a morte e morte de cruz. Vamos agora à aplicação para a vida. Reflita sobre os temas a seguir. Em seguida, peça aos alunos que respondam as perguntas ao fim desta sessão. Um visitante de um hospital psiquiátrico ficou surpreso ao notar que havia apenas 3 guardas cuidando de 100 internos perigosos. Ele perguntou ao seu guia: "Vocês não têm medo de que essas pessoas dominem os guardas e fujam?" "Não", foi a resposta. "Lunáticos nunca se unem." Essa história ilustra o potencial de crescimento que uma comunidade perde como resultado da falta de unidade. A desunião é uma condição terrível e algo que os cristãos devem evitar a todo custo. Nada pode ser mais ameaçador para a saúde de uma comunidade de crentes do que a falta de unidade. É por isso que Paulo demonstrou tanta preocupação com esse tema. Ele deixou claro que viver em unidade não é apenas uma virtude cristã, mas também um mandamento. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:2 e 2:4. Jesus é o nosso exemplo supremo de preocupação com os interesses dos outros. Ele se fez pobre para que, por meio de sua pobreza, nós enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, verso 9. Assim, o apelo de Paulo para que seus leitores desenvolvessem uma maneira de pensar semelhante à de Cristo não deveria causar surpresa.
Devemos seguir os passos de Jesus, praticando a humildade e a obediência a Deus. Embora não compreendamos plenamente a profundidade da condescendência de Cristo ao se tornar homem, sabemos o suficiente para viver em unidade uns com os outros. Irmãos, eu quero apenas complementar sobre o primeiro ponto que a lição trabalhou, unidade e amor, é que se a igreja se divide, não é por causa de Satanás, é por causa do orgulho batizado. Paulo não diz conversem melhor, ele diz esvaziem-se. Enquanto cada um luta por posição, título ou razão, o corpo sangra. Unidade não nasce de reuniões, nasce de crucificações. Crucificação do ego, da vaidade e da obsessão por reconhecimento. Sobre o segundo ponto, uma mentalidade semelhante à de Cristo, vocês querem pensar como Cristo, mas vivem como reis. Cristo abriu mão de direitos. Vocês brigam por privilégios. A mente de Cristo não é um conceito bonito, é um caminho de perda voluntária. Se nada em você está sendo deixado para trás, então a sua mente ainda não passou pela cruz. E sobre o mistério insondável, irmãos, Deus se humilhou até a morte. E a gente continua impressionado com a gente mesmo. O mistério não é profundo demais para ser entendido. É ofensivo demais para ser obedecido, essa que é a verdade. A encarnação, ela desmonta qualquer espiritualidade que se exalta. Se a cruz não te colocou no chão, você a transformou em símbolo, não em verdade. Se essa lição confrontou você, não ignore. Reflita, compartilhe com alguém e viva o que foi estudado. Porque verdade que não transforma vira apenas informação religiosa. Curta, compartilhe e acompanhe o canal para que todos saibam. A gente se encontra amanhã para iniciarmos a lição 5. Desejo a você desde já um felicíssimo, um abençoado sábado com mente rendida, coração humilde e vida no centro da vontade de Deus. Vá amanhã à igreja, à escola sabatina e compartilhe com os nossos irmãos aquilo que você aprendeu aqui conosco durante essa semana. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e fiquemos todos com Jesus. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Complete a minha alegria,
modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2. Um feliz sábado.